Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para fazermos o nosso estudo do livro de Êxodo. Estamos no capítulo 33. Vamos estudar esse capítulo hoje. Convido você que chegou a esse canal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um curso minucioso da Bíblia, dos livros da Bíblia. Então nós fazemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. E eu convido você, fique nesse vídeo até o final, que você vai ver como que Deus fala conosco, tá bom? Pegue sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você acompanha a leitura, mas se você tem uma Bíblia, eu peço que você pegue a sua Bíblia e abre no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos juntos fazer esse estudo? Esse vídeo é gravado, você pode pausar, ir lá pegar sua Bíblia e a gente pode trabalhar juntos, tá bom? Vem comigo que nós vamos começar agora o nosso curso. E o Senhor disse a Moisés, capítulo 33 do livro de Êxodo: Vai, sobe aqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Observa que Deus, ele fez juramento com Abraão, com Isaque e com Jacó, que ele daria uma terra para a descendência dele. Esse vídeo tá dando um probleminha, mas eu acho que eu consertei. O diabo, ele é assim, ele não gosta que a gente fala da palavra de Deus. E aqui, quando Deus fala: eu enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amoreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Vamos falar um pouquinho sobre este versículo. Deus, ele envia anjos. Lá no Salmo 91 fala que ele envia anjos para nos proteger aqui na terra. Nós temos que ter esta certeza que Deus está conosco. Quando nós fazemos a vontade dele, ele sempre está conosco, nos protegendo, nos livrando do mal. Quando ele falou para o povo que ele enviaria anjos para estar diante deles, é para livrar eles do mal. E ele estava livrando o povo de Israel de várias nações. De várias nações. Então Deus, ele livra nós também de vários demônios, de várias coisas ruins que pode estar acontecendo. Porque se os nossos olhos vissem a quantidade de demônios que atuam ao nosso redor, nos querendo fazer mal, é muito grande. Nós não suportaríamos ver tanto demônio nos fazendo mal. E Deus, ele nos protege de todos esses demônios. Aqui ele fala: ide para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cabeça dura. Eu talvez te exterminasse no caminho. Então Deus falou assim para eles, para Moisés: Moisés, você vai, eu vou enviar um anjo diante de vocês. Esse anjo vai proteger vocês. Só que eu mesmo não vou, porque se eu for, eu vou exterminar vocês. Vocês são um povo de cabeça dura. Qualquer coisinha que acontecer no caminho, vocês vão se rebelar contra mim. E eu vou ter que exterminar vocês. Vamos voltar para essa notícia para os dias de hoje. Quantas vezes Deus está te protegendo? Ele te protege você. Quantas bênçãos você recebeu hoje de Deus? Você já parou para imaginar? Você teve um lar. Você teve uma família. Agora são 18 horas e 22 minutos. Você almoçou?
tomou café, respirou um ar. Você viveu esse dia, você está vivo agora. Talvez você se adoeceu, mas você está vivo. Talvez hoje foi um dia ruim para você, ou talvez foi um dia difícil, ou talvez foi um dia maravilhoso. Não importa o que passou durante esse dia de hoje, mas você está aqui me ouvindo essa mensagem. Significa que Deus, Ele te protegeu de todo o mal. Ele protegeu você. Você está entendendo? Como é maravilhoso a gente andar na presença de Deus, fazer a vontade dEle. E aqui fala, e o povo ouviu esta má notícia, porque era uma má notícia, né, gente? Olha, Deus não vai com vocês, Ele vai enviar um anjo, mas Ele mesmo não vai. E se pôs a chorar, e nenhum deles se vestiu dos seus enfeites. E o Senhor disse a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de cabeça dura. Se por um momento eu subir no meio de ti, te exterminarei. Agora, despe os enfeites e eu verei o que farei contigo. Aí ele pegou, pessoal, tiraram todos os enfeites deles. A gente observa o quanto Deus ele age no natural. Aquele povo estava cheio de enfeites no corpo. E ele pediu para o povo se despir dos enfeites. Ficar no natural. Quando a gente... Vamos parar para pensar nessa situação? Deus, Ele nos fez. Ele nos fez bebê. Sem enfeites, sem brinco, sem nada. Quando olhamos uma criança, nós achamos linda a criança. A criança é bela, tem um rosto maravilhoso, perfeito, cabelo. Deus fez perfeitinho. Aí o ser humano vai lá e enche a bichinha de enfeite. E aqui fala para Deus, manda aquele povo se despir dos enfeites. Deus quer eles no natural. Sem colares, sem brincos. Porque antigamente o povo, eles vinham, esse povo lá do Egito, eles vinham muito enraizado no costume dos egípcios. A gente não pode esquecer disso. E os egípcios, eles usavam muito brincos, argolas na orelha, no nariz, aqui na sobrancelha, colares. Então, quanto mais riquezas, né, dente de ouro, essas coisas tudo eles usavam. E Deus não agradava daquilo, porque eles trouxeram, né, um costume lá dos egípcios para eles. E Deus não estava agradando daquilo. Deus queria eles o natural, porque é belo uma pessoa natural, sem essas coisas todas. Eles tinham todo cheio de tatuagem, argolas no pescoço, nas orelhas, no nariz, nos olhos. E Deus pediu para eles se despirem daquilo, porque aquilo contaminava eles. Então a gente observa, se a gente conhecer Deus, aí Deus está mostrando o que Ele quer de nós. A santidade. Ele quer um corpo puro, um corpo santo, sem enfeites exterior.
a gente para observar essas coisas. Nós temos que ser inteligentes. Deus não agradou aquele povo daquele jeito. Eles estavam iguais ao povo dos egípcios. Não tinha diferença. Porque eles tinham pegado o costume daquele povo. Eles estavam enraizados. Aquilo para eles era normal. Aquilo para eles não tinha importância. Às vezes nós trazemos costumes do mundo para dentro da nossa casa, achando que é normal. Um exemplo, tatuagem. É um costume dos egípcios se tatuarem. E o povo santo, um povo que se diz cristão, está trazendo esse costume. É o costume de divórcio, que eles lá divorciavam, e está trazendo. Eles também se divorciavam. Não é do agrado de Deus. Costume de se maquiar demais, fazer aquelas maquiagens pesadas, porque tem gente que se maquia, faz uma maquiagem muito pesada. Tira a sobrancelha, agora está na moda de sobrancelha grossa. Gente, a minha sobrancelha, eu nunca tirei minha sobrancelha. Eles tiram a sobrancelha, fazem outra sobrancelha, então tira o seu natural. E Deus não gosta daquilo. Então o que Deus falou para eles? Despojam dos seus enfeites. Que eles estavam iguais aos egípcios. As pessoas do mundo. Então nós não devemos trazer as coisas do mundo para o nosso lar. O nosso lar é onde Deus habita. É onde Deus está. É a mesma coisa você trazer amizades mundanas para sua casa. Pessoas que não têm conhecimento da presença de Deus, que não andam na presença de Deus. Você trazer essas amizades para dentro da sua casa. A sua casa tem que ser um local sagrado. É o santuário onde Deus habita. Você tem que fazer da minha casa. Eu não gosto de receber visitas estranhas na minha casa. O que é visitas estranhas? Visitas estranhas são pessoas que não é da minha família. Eu não recebo ninguém. Se as pessoas falarem, eu vou na sua casa, eu marco um local com ela diferente, mas eu não trago na minha casa. Por quê? Vai contaminar o meu lar. Vai contaminar. Você tem que entender isso. Nós vemos que quando Salomão ele levou aquela rainha de Sabá lá no palácio dele, Deus não gostou. Deus não gostou. Ela deu presente para eles, presente das raízes dele lá, dos costumes deles, dos deuses deles, dos demônios dela lá. Ela trouxe para a casa de Salomão. Foi onde o Salomão se corrompeu. Arranjou muitas mulheres e todas as mulheres eram fariseus, eram egípcias, e trouxe o pecado para dentro da casa dele. Então, às vezes, é com aquela notícia, não tem importância. Parece que não tem importância, mas não é do agrado de Deus. Então, nós temos que conhecer Deus para trazer as coisas para dentro do nosso lar. E quanto menos amizade você tiver, melhor. Amiga, você que é mulher, não leva amiga para sua casa. Não tem aquela amizade de, é minha amiga. Não existe amiga. Isso é muito perigoso. A mesma coisa do homem, levar homem, amigos dele para dentro de casa. Isso é muito perigoso. Porque a gente não sabe qual é a intenção. Se aquela pessoa é uma pessoa consagrada a Deus, se aquela pessoa é uma pessoa que anda na presença de Deus, até mesmo cristão, pessoas que de dentro da igreja, você deve evitar levar para a sua casa. A sua casa tem que ser um lugar santo, um lugar sagrado, só você e sua família. Por que pastores, dificilmente o pastor convida um membro para ir na casa dele? Dificilmente.
porque ele sabe dessas coisas. Mesmo que mas eu sou da mesma igreja do pastor. Mas ele não faz isso. Não leva pessoas estranhas à sua casa, mesmo que seja da mesma denominação religiosa que a sua. Não leva. Não leva ninguém para sua casa. Porque você não sabe se aquela pessoa ela está acoplada com o demônio. Aí pode ter inveja, trazer inveja, discórdia entre você e seu marido, entre seus filhos. Um olho grande. Isso tudo traz desgraça para o lar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então quando a gente observa que Deus está pedindo para o povo despojar de todos os enfeites, porque aqueles enfeites trazem lembranças de um demônio. Porque a gente sabe que a pombagira, ela ama coisas vermelhas, roupas vermelhas, sensuais, esmalte vermelho, batom vermelho. Eu vou usar isso. Eu estou trazendo, aí você vai falar assim, mas eu não estou fazendo homenagem à pombagira, mas ela está se sentindo que você está fazendo, porque você está no habitat dela. Você está fazendo sim, o gosto dela. Mesmo inocentemente você está fazendo. Por isso que a Bíblia nos diz, pequeis por não conhecer as Escrituras. Nós pecamos. Mas não tem nada a ver. Tem a ver. Então temos que ter muito cuidado. É bom você conhecer como agem os espíritos malignos, como que eles agem na vida da pessoa. Eu ainda quero fazer vídeo como que eles agem na vida das pessoas, para vocês ficarem atentos, porque às vezes você acha que não há nada de ruim. Sim, há muita coisa, tá? Muita coisa. Às vezes um objeto que você ganha, às vezes você traz um objeto de um lugar que aquele lugar é um lugar profano, que profana as coisas de Deus, você traz para o seu lar. Talvez você ache que aquele objeto é um objeto bonito, igual aquela estrela de Davi, que todo mundo tem em casa, né? Que a maioria dos evangélicos tem em casa, uma estrela de Davi. Aquela estrela de Davi, ela tem uma simbologia diabólica. É a estrela de Davi lá em Israel com intenção de vender amuletos para os cristãos. E como se fosse a estrela de Davi. Davi não tem estrela nenhuma. Aonde que está escrito na Bíblia que Davi tem estrela? Tá entendendo? Isso tudo foi o diabo que jogou um amuleto para você. E você fisgou. Você caiu na rede do diabo. Aí você coloca na sua casa uma estrela de Davi. Então tem coisas que existem, símbolos, palavras, tudo tem simbologia demoníaca para atrair os demônios para a sua casa. E você inocentemente não sabe, sua casa deve estar carregada de demônios e você não sabe, por objeto, está no meio daqueles objetos ali. Então, por isso que Deus vem e fala para o povo, olha, vocês despojem dos seus enfeites. Porque aqueles enfeites estavam trazendo o demônio junto com eles. E os filhos de Israel se despojaram de seus enfeites diante do monte Horebe. Moisés tomou a tenda e armou fora do acampamento, longe do arraial, e lhe chamou a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do acampamento. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à porta de sua tenda. E olhava a Moisés pelas costas até ele entrar na tenda.
Quando Moisés saía da tenda dele para ir para a outra tenda, que era do sacerdote, o povo não podia olhar para Moisés. Eles tinham respeito. Então, se eles estavam sentados dentro da tenda deles, eles sentavam e depois olhavam para Moisés. Moisés estava caminhando só pelas costas. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava a Moisés. E todo o povo via a coluna da nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um à porta de sua tenda. Ninguém ia até lá naquela nuvem adorar. Eles adoravam ali mesmo, na porta da tenda deles. E o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem fala ao seu amigo. E quando ele tornava ao acampamento, então o seu servo jovem, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome e adquiriste meu favor. Se eu adquiri teu favor, rogo-te que agora me mostre teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que adquira teu favor e considera que esta nação é teu povo. Tá vendo? Deus, ele falava para Moisés: você, Moisés, adquiriu meu favor. Só que Moisés falava assim: poxa vida, se eu adquirir teu favor, então me mostra quem és tu. E como eu vou saber? Que Moisés, ele estava em dúvida. Será que é Deus que está falando comigo? Aí Deus disse para ele: eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. E ele lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saberei que eu e teu povo adquirimos teu favor? Não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei também isto que disseste, porque adquiriste meu favor, e te conheço pelo teu nome. Ele conheceu Moisés pelo nome de Moisés. E ele disse: rogo-te que me mostre tua glória. E ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei meu nome, Javé, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E ele disse: não podes ver minha face, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. E o Senhor disse: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. E quando minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com minha mão até que eu haja passado. E quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém minha face não é visível. Deus falou para Moisés: Moisés, minha face não é visível, você não vai me ver. Nenhum homem viu minha face e ficou vivo. Porque a glória de Deus, talvez você fale assim: mas por que nenhum homem viu Deus? Deus, ele é santo. Ele é justo. Ele é misericordioso. Por que Deus é santo? Porque ele é justo. E o que significa justiça para Deus? Justiça para Deus é o que você faz. Você faz o bem e não olha a quem. Você trata as pessoas como se você quisesse que as pessoas te tratassem. Isso é justiça. Se você faz mal para uma pessoa, aquele mal volta para você. Isso é justiça de Deus. Deus está te cobrando. Se você
fala mal de alguém, Deus está te olhando. Você não está sendo justo com o seu próximo. Se você queira roubar alguém, matar alguém, caluniar alguém, Deus está te olhando. Porque você não ama nem você. Porque se você se amasse, você não faria mal para o seu próximo. Porque Ele nos disse, fazei o bem e não olhai a quem. Amai o próximo como a ti mesmo. Você está entendendo? Então, quando você fizer um mal para alguém, antes de você fazer um mal para alguém, pense: será que eu gostaria que essa pessoa fizesse a mesma coisa comigo? Porque a Bíblia nos diz, com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se você faz mal para alguém, você também vai receber o mal. E Deus também, Ele disse, por isso que eu falo que Deus é justiça. Aí, no sentido que Deus é misericordioso. No que sentido que Deus é misericordioso? Porque muita gente fala que Deus não é justo, que Deus não é misericordioso, que Deus é injusto. Igual se muita gente fala, por que Deus permite, né, um estupro de um bebê? Deus deu um bebê para um casal. Um bebê é uma vida. Aí o pai ou a mãe estupra aquela criança. Aí aquela criança morre. Aí você fala assim, mas por que Deus permitiu que eles estuprassem aquela criança? Deus colocou aquela criança para eles cuidarem. E eles, os pais, não cuidaram. Aquela criança, Deus permitiu que aquela criança eles usassem, era para cuidar daquela criança. Deus deu para eles cuidarem e eles não souberam cuidar. Você acha que vai ficar impune esse pecado deles? Você acha que na lei dos homens pode até ficar impune? Mas na lei de Deus não fica. Esse homem ou essa mulher, ou quem quer que seja, vai pagar muito caro. Muito caro. Então, esses estupradores que estupram crianças, estupram mulheres, eles pagam muito caro. Se a Bíblia fala que eles vão pagar aqui e no mundo vindouro. Qual que é no mundo vindouro? Vai ser lá no inferno. Quando você faz um estudo conhecendo a espiritualidade do mundo lá fora, você observa que o próprio Satanás, eles falam que eles também não perdoam a pessoa, o estuprador, o assassino. O próprio Satanás fala que eles não perdoam. O castigo deles é eterno. Então, se eles próprios não perdoam, eles que já são demônio, que poderia, né? Porque está fazendo a vontade do demônio. Mas nem eles mesmos perdoam. Quem é espírita sabe o que eu estou falando. Quem está dentro dessa religião espírita sabe o que eu estou falando. Quem é do candomblé, dessas religiões satânicas, sabe o que eu estou falando. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque Deus nos ensinou como andar aqui na terra. E se você não souber, você está em pecado. Porque Ele disse, pequeis por não conhecer as Escrituras. Não pensa que você vai ser ileso, né, desses pecados que você está cometendo. Aí você vem e me fala assim, então se eu aceitar Jesus hoje, começar a andar no caminho de Jesus hoje,
no caminho de Deus hoje e pedir para Ele perdão de todos os meus pecados, eu vou ser perdoada? Sim. Você vai ser perdoada, no sentido que o que você tem que pagar, você vai pagar. Se você fez algo errado, não pensa que você vai, esse perdão, que ele vai te perdoar, ele vai perdoar você daqui para frente. Tá entendendo? Os seus pecados vão ser perdoados daqui para frente, se você andar no caminho dele. Mas aqueles pecados que vocês fizeram lá atrás, vocês vão pagar. Só que vocês vão pagar. Aí, quando chegarem no tribunal, Deus vai olhar o que está pesando mais. No dia a dia, você vai pagar. Então, por isso que muita gente se converte a Deus achando que meus pecados estão perdoados. Agora vai ser só maravilha, eu sou crente. Não, você vai ter lutas, porque você ainda carrega uma carga. Aquela carga que estava lá no passado, você ainda está carregando. Você vai carregar ela até o final da sua vida aqui na Terra. Porque aqui na Terra a lei é essa. Aqui se faz, aqui se paga. O que você vai mudar a sua vida vai ser do caminho que você aceitou a Jesus, andou na presença dele, está andando na presença dele, fazendo a vontade dele, e isso vai ser levado em conta, em consideração. Mas você vai pagando aqueles pecados que você cometeu lá, você vai pagar. Um exemplo do que eu estou falando, quando o Davi ele foi pegar que tinha o Davi tinha um servo que ele tinha uma mulher, uma esposa muito bonita, e Davi ficou com um olho grande. Davi cobiçou a esposa do servo dele. Aí o que Davi fez? Mandou o servo dele na frente da batalha, para ser na frente do primeiro pelotão da batalha, da guerra. Aconteceu que ele sabia que aquele cara ia ser morto, porque ele colocou ele na frente do pelotão. Davi sabia que Davi colocou ele lá com essa intenção mesmo, de matar ele. Tudo bem, ele morreu. Ele morreu e Davi veio e casou com a mulher dele, apossou da mulher dele. Só que Deus viu a maldade que Davi fez. Deus não perdoou Davi. Davi era um servo de Deus, mas Deus não perdoou Davi. Aconteceu que Davi pegou essa mulher ficou grávida e teve um menino. E esse menino adoeceu gravemente. Deus castigou Davi no menino. E esse menino, ele ficou muito doente. Então, tem muitas crianças que se adoecem pelo pecado dos pais. Mas a Bíblia disse assim que Deus não ia mais castigar o filho para o pecado do pai. Mas se o pai pecou contra o filho, se o pecado dele tem a ver com o filho, ele vai ser castigado. Você está entendendo? Igual se ele estuprou o próprio filho um dia, então ele vai pagar. O pai vai pagar, a criança não. Deus pode castigar a criança no sentido assim, de trazer uma doença, como Deus fez com Davi. O filho de Davi ficou doente. E Davi jejuou, orou, ficou um dia todo, a noite toda, jejuando e orando. E aconteceu. Deus não perdoou, Deus levou o menino. Então nós temos que observar todas essas coisas. Deus tem misericórdia de nós. Por isso que ele fala que Deus é um Deus misericordioso. Que se você peca antes de conhecer Deus, o que vai acontecer? Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar no sentido que você não vai fazer mais aquilo. Você vai haver uma mudança dentro de você. Agora, se ele houver que você não tem mudança nenhuma, você continua praticando as mesmas coisas, claro que ele não vai. E aquele pecado que você pecou antes, pode ter certeza. Se foi um pecado grave, você vai pagar. Um pecado que contrariou o Espírito Santo, você vai pagar.
Você carrega ele para toda a sua vida. Ele não vai ser perdoado. Você vai pagar e pagar caro mesmo. Então, muitas vezes você está dentro da igreja, eu não sei quem você é, talvez você está dentro da igreja e as coisas não dão certo para você. É porque você está pagando o pecado passado. Você fez algo muito errado que Deus não gostou e você está pagando. Mesmo dentro da igreja você está pagando. Mas Deus está dando misericórdia para você. Está te carregando nos braços para você ter força para pagar esses pecados. É isso que é a diferença, porque tem muita gente que não consegue controlar o pecado dela. Aí ela se suicida. Porque a cobrança é muito grande. Quando você faz um pecado que não agrada a Deus, a cobrança do seu interior, Deus cobra é muito grande mesmo. Mas aí quando você se converte a Deus, anda no caminho de Deus, Deus sempre está te mostrando que é aquele pecado. Mas só que Ele faz você esquecer aquele pecado. Quando Ele perdoa, Ele faz você esquecer aquele pecado. Pense nisso. Esse é o capítulo que nós lemos, Êxodo 33. Que Deus te abençoe. Que você ande, procure fazer a vontade de Deus, para que coisas ruins não te aconteçam. E lembre, Deus é sim, Ele é amoroso, misericordioso, justo. Ele é um Deus justo. Ele faz justiça. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Curte esse vídeo, compartilha. Se você gostou, se inscreva no canal para que esse trabalho cresça a cada dia mais. Um forte abraço para você e toda a sua família. Que Deus esteja com vocês. Amém.